tarde. O mundo rompeu a marca de 3 milhões de mortos pela Covid desde o começo da pandemia. A Índia registrou um novo recorde de contaminações e passou o Brasil em número de casos da doença. Cidades brasileiras retomaram a vacinação neste sábado com a chegada de novos lotes da vacina. São Paulo se prepara para a nova fase de reabertura das atividades. E ainda, o príncipe Philip é sepultado numa cerimônia simples, como era o desejo dele na Inglaterra. Por causa da Covid, o sepultamento foi restrito no castelo de Windsor. Novos detalhes do depoimento de uma ex-namorada do vereador Jairinho. Débora Saraiva diz que ela e o filho foram agredidos. 25 anos depois do massacre de Eldorado do Carajás, o Pará ainda é o estado com o maior número de mortes em conflitos por terra. E uma homenagem aos 100 anos do nascimento de Franz Krajberg, um artista plástico pioneiro na defesa do meio ambiente. O Jornal Hoje está começando. O mundo registrou hoje mais um triste marco da pandemia de Covid. Chegamos a 3 milhões de mortes provocadas pela doença. Cerca de 1/5 dos óbitos, os Estados Unidos. Cerca de 1/5 dos óbitos, os Estados Unidos são o país com mais vítimas do coronavírus. Mas estão dando a volta por cima, desde que o presidente Joe Biden acelerou a campanha de vacinação. A gente vai conversar com o correspondente Felipe Santana, está em Nova York. Conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Bocardi, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a situação aqui ainda não está controlada, mas melhorou bastante. De mais de 4 mil mortes por dia, agora a média semanal é de 750 mortes. O maior responsável mesmo por esse número trágico de 3 milhões de mortes no mundo hoje é o Brasil. 1/4 de todas as mortes relacionadas à Covid no mundo aconteceram aí na última semana. E morreu 3 vezes mais gente no Brasil do que no segundo país com maior número de óbitos na última semana, a Índia. Um oficial da Organização Mundial da Saúde chegou a chamar nosso país de um inferno furioso. A imprensa internacional tem cobrido largamente a situação do Brasil. Todo dia a gente vê várias reportagens por aqui, citando várias coisas, como que na última semana morreram no Brasil 3 pessoas por minuto de Covid, os altos números de mortes de bebês e crianças, a falta de infraestrutura dos nossos hospitais. O mundo atingiu 1 milhão de mortes em 18 de setembro do ano passado, 2 milhões no dia 14 de janeiro desse ano, que foi quando a Europa e os Estados Unidos começavam a vacinação. Agora, mais de 190 países estão vacinando, mas os níveis de rapidez e de sucesso da contenção da pandemia variam. Muitos lugares tiveram que voltar atrás, fazer novos lockdowns. A imprensa aqui nos Estados Unidos ressalta como o Brasil, apesar de estar numa situação pior do que qualquer outro lugar, se recusa a adotar um lockdown e chama nosso país de ameaça para o mundo. Bocardi. Felipe Santana, obrigado, boa tarde. A Índia registrou um novo recorde de contaminações por Covid. Foram 234 mil casos em 24 horas. A região de Nova Delhi adotou um toque de recolher para tentar conter a pandemia. A cidade enfrenta um colapso do sistema de saúde, com hospitais lotados, escassez de oxigênio. A Índia passou o Brasil e agora é o segundo país do mundo em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. 14 milhões e meio de indianos foram diagnosticados com Covid desde o ano passado. O número de mortes passa de 175 mil. A cidade mais populosa do Brasil vai entrar numa nova fase de flexibilização amanhã, com reabertura de shoppings e do comércio de rua. Esse é o som que a Roberta quer ouvir todos os dias. Amanhã ela reabre a loja de acessórios no shopping. A gente fez toda a higienização da loja para o preparativo para a abertura amanhã e continuamos com álcool, luva e tudo que puder, né? A vantagem do shopping center é que é um ambiente controlado. Então, qualquer acesso que você tenha, você passa por uma triagem. Contando com os quiosques, esse shopping na Zona Sul de São Paulo tem 105 lojas, como a de bolos da Carol. As vendas online caíram do ano passado para cá e agora ela torce pela volta do cliente presencial. Gera experiência para o consumidor, né? A gente consegue apresentar melhor o nosso produto e ter a troca, né? Então, hoje a nossa venda presencial ela representa 60% do nosso negócio. Em 6 de março, São Paulo entrou na fase vermelha. Uma semana depois, mais restrições. Só funcionavam os serviços essenciais e as entregas. Agora ficam liberados, a partir de amanhã, shoppings e lojas de rua, entre 11 da manhã e 7 da noite. Cultos e missas também estão liberados. O limite de ocupação é de 25%.
O governo paulista tomou a decisão depois de registrar uma queda na ocupação das UTIs. A taxa, que chegou a passar de 90%, está em 85% no estado e em torno de 83% na Grande São Paulo. Nós sabemos que nos próximos dias nós teremos uma queda constante, fruto de restrições realizadas nas semanas passadas, E, portanto, nós não podemos deixar com que a gente já saia de uma fase vermelha para a fase laranja ainda no momento em que nós estamos com um patamar elevado. A queda nas internações é considerada bastante tímida pelos profissionais da saúde. Para eles, outras situações deveriam ser levadas em conta antes do retorno das atividades, como, por exemplo, a alta das contaminações e a falta de rastreamento dos infectados e de quem teve contato com eles. O infectologista Sérgio Zanetta diz que a situação é preocupante. Os leitos hospitalares estão ainda com uma elevada ocupação, os leitos de UTI, principalmente, ainda com uma ocupação muito elevada, mas pelo menos, e esse é o fato bom, não foi uma abertura total, voltando a níveis anteriores de circulação, o que seria desastroso e aumentaria rapidamente as pressões por leitos que nós estamos vivendo. Hoje de madrugada, a polícia acabou com mais festa em São Paulo. Cerca de 150 pessoas estavam em um sítio na zona sul da cidade. Os organizadores da festa assinaram um termo pelo descumprimento das regras sanitárias e os convidados foram liberados. Na fase mais restritiva, as aglomerações estão proibidas. Agora a gente vai ver aqui no telão os números da pandemia, com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa até 8 da noite. Em 24 horas, 3.070 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, temos o número de 369.024 mortes. De quinta para sexta foram confirmados mais de 76.249 casos, o total até agora, então, de 13.834.342 casos. A média de casos ficou estável, 65.561 novos casos por dia. A gente tem aqui 1% menos em 2 semanas. A média de mortes também registra estabilidade, são em média 2.870 óbitos por dia, 2% mais do que 2 semanas atrás. Cenário pelo país, a gente vê no mapa. Vai aparecer em vermelho, com alta na média de mortes, são 6 estados. Roraima e Amapá tiveram os maiores aumentos. E o mapa ficou bem mais amarelado. São 15 estados e o Distrito Federal em estabilidade. Em azul, são 5 estados em queda na média de mortes, maiores reduções no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Ainda nesta edição, a gente vai voltar a falar da pandemia aqui no Brasil. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, começa hoje uma nova etapa do tratamento contra o câncer, com quimioterapia e imunoterapia. Os exames da última quinta-feira mostraram o surgimento de novos pontos de câncer no fígado e nos ossos. Segundo o último boletim médico, Covas está bem, sem sintomas e em condições de trabalhar. O prefeito está em tratamento desde 2019, quando descobriu um tipo de câncer na cárdia, que é a passagem entre o estômago e o esôfago. Em uma rede social, Covas disse que seguirá lutando e agradeceu as orações por sua saúde. O prefeito deve ter alta no início da próxima semana. O caso Henri. O delegado responsável pela investigação diz que já colheu provas contundentes para levar o caso à justiça. Ontem, uma ex-namorada prestou depoimento à polícia e acusou Jairinho de agredir ela e um dos seus filhos. O repórter Diego Aidar mostra novos detalhes desse depoimento. Débora Saraiva teve um relacionamento de 6 anos com o Jairinho, que só terminou em outubro do ano passado, depois que ela descobriu que o vereador estava namorando Monique, a mãe do Henri. Débora disse que omitiu informações no primeiro depoimento por medo de Jairinho, que o vereador ameaçou ela e os filhos. Ontem, ela contou à polícia que sofreu agressões constantes e que nem é capaz de contabilizar quantas, e que um dos filhos também foi agredido por Jairinho. Num episódio de 2016, Débora disse que Jairinho percebeu que ela mexeu no celular dele e se transformou, segurando Débora pelo braço, dizendo que sumiria com ela, que iria simular um assalto, largaria a bolsa e o celular dela em algum canto e ligaria para sua mãe dizendo que não mais sabia seu paradeiro. E que, em seguida, Jairinho largou o celular e partiu para cima, jogou Débora no sofá, subiu em cima dela e passou a esganá-la, apertando o seu pescoço. Ela conta que tentava dizer que Jairinho iria matá-la, pois estava sem respirar,
e que então, subitamente, a feição de Jairinho mudou e ele largou o pescoço dela, dizendo: "Vamos dormir". Débora também contou que uma vez em que estavam separados, Jairinho foi até a casa dela e que ela falou que ia contar para a namorada do vereador, e que Jairinho disse: "Faz isso que eu te machuco onde mais te machuca", e que Débora entendeu que Jairinho se referia a seus filhos. Débora citou outro episódio de agressão. Ela afirmou aos policiais que em 2020, na casa de praia em Mangaratiba, Jairinho lhe deu um mata-leão, lhe arrastou pela casa e chegou a dar 3 mordidas em sua cabeça, no couro cabeludo. E que quando questionava Jairinho sobre as agressões, ele respondia: "Tá maluca? Eu não fiz isso, eu não fiz nada". Débora também disse que o filho, hoje com 8 anos, contou para ela que foi agredido em 2015. Segundo ela, o menino relatou que Jairinho colocou papel e um pano na boca dele e disse que o menino não poderia engolir. Que Jairinho deitou o menino no sofá da sala, ficou em pé e apoiou todo o peso do corpo no menino com o pé. E que Jairinho levou o menino até o carro, colocou um saco plástico na cabeça dele e ficou dando voltas com o carro. Outro caso de agressão que Débora relatou foi em 2015. Ela contou que Jairinho saiu sozinho com o filho dela para levá-lo a uma casa de festas. Que pouco depois, Jairinho ligou para ela dizendo que o menino havia torcido o joelho e que no exame de raio-x foi constatado que ele estava com o fêmur quebrado. Uma mulher que tomou conta dos filhos de Débora em viagens a Angra dos Reis entre 2012 e 2017 foi ouvida informalmente pela polícia. Valéria Batalha conta que se lembra de pelo menos 4 episódios em que o menino ficou machucado. Me lembro que a criança, na época, ficou com o rostinho muito roxo, os olhinhos fechados. Ele ficou mais de uma semana internado. A avó ficou no hospital com ele. A avó da criança me contou que também estava desconfiada, se referia a ele como o monstro, se referindo ao Jairinho. A nossa expectativa realmente é de encerrar esse inquérito dentro de pouco tempo, porque nós julgamos já termos conseguido colher provas muito contundentes, mais do que suficientes, para que isso seja levado à justiça. Nós procuramos a defesa do vereador Jairinho, mas não tivemos resposta até o momento. Os 2 terminais da CSN no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, foram reabertos no fim da noite de ontem. Eles tinham sido interditados pela Prefeitura, que apontou irregularidades na operação. Liberação foi determinada pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, que fez um acordo para fiscalizar os terminais. As multas de R$4 milhões foram mantidas. A CSN reafirmou que os 2 terminais possuem todas as licenças ambientais e atuam de acordo com a legislação. E negou acusações apresentadas pela Prefeitura de Itaguaí de que a empresa estaria poluindo a água, o solo e o ar com resíduos de minério de ferro. O massacre de Eldorado do Carajás está completando 25 anos. O assassinato de 19 trabalhadores sem terra por policiais militares marcou o movimento pela reforma agrária no Brasil e deixou feridas e lembranças tristes dessa região do sul do Pará. Eu sou filho de um casal de camponeses nordestinos que vieram para essa região em busca de melhores condições de vida e aqui foram trabalhar em fazendas. Batista tinha 15 anos quando presenciou um dos episódios mais violentos da história dos conflitos de terra do Brasil. O massacre aconteceu na curva do S da rodovia PA 150, que havia sido bloqueada por trabalhadores sem terra que pediam a desapropriação de áreas na região. 155 policiais militares foram chamados para liberar a estrada. Um deles atirou e os agricultores reagiram atirando pedaços de pau. 19 trabalhadores rurais foram assassinados. A repórter Marisa Romão, da TV Liberal, fazia a cobertura e teve que se proteger dentro de uma casa onde estavam mulheres e crianças. Para, só tem mulher e criança aí dentro. As balas, elas não tinham direção. Elas não tinham alvo, eles atiravam em tudo, em todo mundo. Eu fiquei encurralada dentro de uma casa cheia de polícia em volta e sem terras e polícia atirando. Eu pensei na minha família, pensei na minha vida, eu confesso que eu pensei na minha vida. Eu retornei, passei agachado pela BR, muitas pessoas já caídas, e tinha um carro de som, eu usei o carro de som e fui até onde tinha
casa que era inclusive onde minha mãe com meus irmãos estavam. Cheguei lá, não encontrei mais minha mãe e meus irmãos. E já tinha um colega meu lá, que estava já baleado com tiro no olho, José Carlos, e a mãe dele chorando desesperada. O promotor Marco Aurélio Nascimento, responsável pelo caso, diz que os policiais tiraram os corpos do local e destruíram provas para dificultar as investigações. E também os mortos, eles foram assassinados com armas particulares. Os policiais não utilizaram as armas oficiais, apenas uma arma realmente que pertenceu à Polícia Militar, que pertencia, que foi considerada ligada a um dos cadáveres. O massacre teve repercussões imediatas dentro e fora do Brasil. 12 dias depois, o governo Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério Extraordinário de Política Fundiária. O MST ganhou visibilidade, só o que demorou foi o julgamento dos envolvidos. Um primeiro júri foi anulado e, em 2002, 3 militares que comandavam a operação foram julgados. Um capitão foi inocentado. O coronel Mário Pantoja foi condenado a 208 anos de prisão e o major José Maria Oliveira a 158. Os condenados recorreram em liberdade e só começaram a cumprir a sentença 10 anos depois da condenação. Pouco depois, os militares conseguiram direito à prisão domiciliar. Pantoja morreu no ano passado, em casa, de Covid. Os outros PMs que participaram da operação foram inocentados. A partir desse episódio, a Polícia Militar procurou trabalhar e melhor organizar as operações policiais que fossem realizadas no campo, na área rural. Então, criou todo um batalhão para que as operações ocorram com negociações prévias e com equipamento adequado, e armas não letais. Varas agrárias foram criadas a partir do massacre de Eldorado para tentar diminuir os conflitos em áreas rurais e democratizar o acesso à terra. Movimentos sociais ganharam força, mas o Pará ainda concentra a violência no campo. É o estado com maior número de mortes do país. 133 pessoas foram assassinadas entre 2010 e 2020, segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra. É necessário continuar lutando para que se tenha o direito à terra, para que se tenha o direito a plantar, para que se tenha o direito de viver. A família do Batista vive da produção de alimentos. Ele virou professor de português e defensor da reforma agrária e da paz no campo. Sempre está inserido na luta pela conquista da terra, né, pelo direito à vida, sobretudo a vida do sujeito no campo. A seguir, direto de Windsor, na Inglaterra, o funeral do príncipe Philip. O marido da rainha Elizabeth II foi sepultado numa cerimônia simples, como era o desejo dele. O número de pessoas no castelo de Windsor foi reduzido por causa da pandemia. Até já. Hoje é um dia histórico para a família real britânica, dia do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, em Windsor, na Inglaterra. Philip morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos. O correspondente Rodrigo Carvalho acompanhou a cerimônia e tem os detalhes para a gente. Boa tarde. Oi, Bocardi. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Foi uma cerimônia simples, teve que ser uma cerimônia simples por causa da pandemia. Então, aqui fora, nesse caminho que leva a uma das entradas do castelo, de onde eu falo ao vivo, não teve multidão. Lá dentro, no funeral, 30 convidados só. Essa é a regra atual da pandemia aqui no Reino Unido. Funerais podem reunir no máximo 30 pessoas. E o do príncipe Philip, originalmente, era para ter 800 convidados. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, por exemplo, não veio, não participou. Ele se antecipou, durante a semana disse que não participaria da cerimônia para abrir espaço, uma vaga para alguém da família. E aqui fora, como eu disse, pouco movimento. Durante a semana, tanto o governo britânico quanto a própria família real pediram que as pessoas não viessem para a rua. E, de maneira geral, assim foi feito. Teve, sim, gente que saiu de casa, mas sem aglomeração. Então, de maneira geral, esse pedido foi respeitado por causa da pandemia. Vamos ver agora como foi o funeral do príncipe Philip, que morreu aos 99 anos. Uma cerimônia, como eu disse, simples, mas cercada de simbolismos. Um funeral discreto, para poucas pessoas. A lista incluiu 30 convidados só.
entre integrantes da família real e parentes alemães do príncipe Philip. A necessidade de uma cerimônia mais simples coincidiu com o desejo do próprio Duque de Edimburgo. Philip nunca quis um grande funeral, mas não faltaram homenagens. O caixão coberto com o estandarte do Duque, o boné naval e a espada de Philip foi transferido da capela particular do Castelo de Windsor para um carro que o próprio Duque ajudou a projetar 18 anos atrás, adaptado para esse momento. A procissão seguiu por 8 minutos, numa distância curta até a Capela de São Jorge. À frente do carro estavam os guardas granadeiros, um dos mais antigos e icônicos regimentos do Exército Britânico. O Duque de Edimburgo foi coronel dessa infantaria por 42 anos. 8 carregadores dos fuzileiros navais e outros regimentos associados a Philip acompanharam o carro. Os integrantes da família real, incluindo o príncipe Charles, o primeiro na linha de sucessão ao trono, caminharam atrás do caixão. Companheira de Philip por 73 anos, a rainha Elizabeth II, agora viúva, seguiu atrás num carro oficial. Uma salva de tiros disparados com intervalos de 1 minuto pela artilharia real e o sino da torre do castelo deram o tom das homenagens. Às 3 da tarde, em ponto no horário local, 11 da manhã no Brasil, foi feito 1 minuto de silêncio, aqui e em todo o país. Na Capela de São Jorge, praticamente vazia, a cerimônia foi conduzida pelo decano de Windsor. O arcebispo da Cantuária, líder da Igreja Anglicana da Inglaterra, também participou. E diz que Philip ajudou a planejar em vida cada detalhe do funeral. 9 almofadas com medalhas e condecorações escolhidas pelo próprio príncipe ficaram expostas dentro da capela. O decano David Conner leu alguns versículos em homenagem à carreira do Duque de Edimburgo na Marinha Britânica. Os 30 convidados usaram máscara dentro da capela, como é obrigatório no Reino Unido, em ambientes fechados, e respeitaram as regras de distanciamento social. A rainha Elizabeth II sentou sozinha. Depois de uma cerimônia cercada de significados importantes para o príncipe, o corpo de Philip foi colocado no jazigo real. Agora tem 25 integrantes da monarquia no jazigo real, na Capela de São Jorge, ali no Castelo de Windsor. Uma imagem que marcou o final dessa cerimônia foi uma conversa entre o príncipe Harry e o irmão dele, o príncipe William. Foi o primeiro encontro público dos dois depois daquela entrevista que Harry e a esposa dele, Meghan Markle, deram a uma TV americana em que criticaram a família real. Meghan Markle não veio, ficou nos Estados Unidos. Os médicos, ela está grávida do segundo filho, os médicos aconselharam que ela não viajasse. Então, Bocardi, foi uma cerimônia simples, teve que ser uma cerimônia simples, como eu disse, mas cercada de simbolismos e com toda a tradição da família real, desfile militar, um dia que marca, né, sem dúvida, a história da realeza britânica. Isso aí. Rodrigo Carvalho, muito obrigado, uma boa tarde. A gente vai agora à residência oficial da Rainha Elizabeth II, é lá que está a correspondente Cecília Malan, vai contar pra gente o que deve acontecer depois do funeral. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Bom, o luto da família real continua por mais uma semana agora. Já o período de luto nacional terminou hoje, depois da cerimônia em Windsor. E amanhã, as bandeiras voltam a ser hasteadas em todos os prédios do governo britânico. Elas estão a meio mastro desde o anúncio da morte do marido da rainha, dia 9 de abril. Assim como o funeral do príncipe Philip obedeceu às restrições da pandemia, o público também respeitou ao não aglomerar do lado de fora dos palácios da monarquia. Ainda não sabemos quando a rainha, agora viúva, volta aqui para Buckingham, a residência oficial da monarca. Ela está isolada no Castelo de Windsor desde março do ano passado. Quarta-feira, Elizabeth II completa 95 anos. Vai ser o primeiro aniversário em mais de 7 décadas sem o grande companheiro da vida toda. Às 3 da tarde, fez-se silêncio em todo o reino.
Durante 6 minutos, nenhum voo pousou ou decolou de Heathrow, o principal aeroporto do país. Homenagens também nos gramados. Os times da Liga Inglesa fizeram 1 minuto de silêncio e os jogadores usaram faixas pretas nos braços. The weather in the window this morning is snow. A realeza lembrou a história do patriarca da família com uma montagem nas redes sociais. On such an occasion, e a rainha divulgou uma das recordações preferidas ao lado de Philip, um momento de descontração na Escócia. Marido, pai, avô, bisavô, um homem carismático que sempre colocou a rainha, a coroa e os súditos em primeiro lugar. 7 décadas de serviço, lembradas hoje com decoro e precisão militar. De volta ao Brasil, a gente vai falar sobre a pandemia mais uma vez. O sábado está sendo de retomada da vacinação contra a Covid nas capitais que tinham parado a imunização por falta de doses. Em muitos lugares, teve fila desde cedo. As 15.400 doses que chegaram ao Acre possibilitaram a retomada da vacinação hoje, depois de 4 dias de suspensão. Em Palmas, o drive-thru da Praia da Graciosa amanheceu com uma longa fila de idosos acima de 66 anos. Fila também em Campo Grande. A prefeitura aplica a primeira e segunda doses neste fim de semana. A dona Severina, de 77 anos, ficou emocionada. Esse vírus não está perdoando, ele está matando mesmo. Se a gente não se cuidar, vamos fazer nossos parentes chorar. A chuva atrapalhou o movimento no drive-thru de Maceió, que já começou a vacinar pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos. Pouco movimento também no drive-thru de João Pessoa, que retomou a aplicação da segunda dose. Diana levou Dona Alba, de 79 anos, para se vacinar. É a segunda dose da minha mãe. Graças a Deus que está imunizada, né? Em Belo Horizonte, os centros de imunização e postos de drive-thru também abriram neste sábado. Idosos com 73 e 74 anos tomaram a segunda dose. No Rio, a prefeitura começou a vacinar profissionais de escolas públicas de educação básica, que tenham 55 anos ou mais. Cecília, que ensina há mais de 20 anos, recebeu a dose hoje. Antes de se aposentar no ano que vem, ela quer realizar um sonho, ver a escola cheia de novo. Todo dia eu acordo achando que é o dia de eu ser vacinada. E é muita emoção, porque a gente só quer que tudo volte ao normal. E em Porto Alegre, pessoas com 62 anos já estão recebendo a primeira dose em 3 pontos de drive-thru. O gráfico mostra a evolução da vacinação no país. A linha azul representa a média diária de aplicação da primeira dose e a linha verde, a média diária da segunda dose. É possível ver que a vacinação da primeira dose tem uma média maior por causa da quantidade maior aplicada até agora. Ela teve um pico no dia 1º de abril, com um pouco mais de 644 mil doses aplicadas, mas perdeu força e ontem estava em 441.691. A segunda dose, ao contrário, vinha num ritmo menor e ontem teve sua maior média, quase 327.400 doses. Todo o esforço das prefeituras agora é para recuperar o tempo perdido pela falta de doses. Goiânia dobrou a capacidade do drive-thru para fazer a fila andar mais rápido. Dona Maria, de 64 anos, veio de triciclo. É econômico, né? Não gasta muito, né? Aqui em Goiânia, a força-tarefa de vacinação acelerou também a atualização dos dados. Com esses tablets, as equipes agora digitam em tempo real as informações de quem está sendo vacinado e a quantidade de doses aplicadas. O que não dá para anotar é o tamanho da felicidade que já pode pegar carona nesses carros. Nesse carro aqui, todo mundo vacinou. 3 Marias na carroça do padeiro. E vacinado. E livre dessa pandemia. Todo mundo precisa recuperar o tempo perdido daquilo que já não estava num ritmo tão bom. Vamos ver como é que está a vacinação em Salvador, ao vivo com o Mauro Anchieta, está aqui, vai contar pra gente como é que está. Até porque Salvador também tinha suspensão e agora retomou. Até que horas vai hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Os pontos de vacinação em Salvador vão funcionar até às 6 da tarde. A capital baiana retomou hoje de forma gradativa a aplicação da primeira dose em idosos com 61 anos ou mais, depois de 5 dias de interrupção por falta de vacinas. Agora à tarde, a Prefeitura já está imunizando pessoas com 60 anos ou mais. A campanha é feita em 10 pontos de vacinação com sistema tradicional e 9 com drive-thru. Nós estamos em um deles, o Centro de Convenções de Salvador, onde a fila nesse momento se estende por aproximadamente 400 metros. Às 8 da manhã, logo que o posto abriu, a fila tinha cerca de 1 quilômetro na Avenida da Orla. Salvador recebeu ontem 45 mil doses de um total de 396 mil que o Ministério da Saúde enviou para a Bahia. Segundo a Prefeitura, é uma quantidade pequena que só vai durar poucos dias. A campanha de imunização contra a Covid continua amanhã com primeira e segunda doses para a população idosa. Rodrigo. Obrigado, Mauro Anchieta. Uma boa tarde para todos aí. O Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores informaram hoje, em nota conjunta, que o Brasil vai receber 4 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca em maio. Esse lote virá do consórcio COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial da Saúde, e vai reforçar o Plano Nacional de Imunização. Vamos dar uma olhada como é que está o número da vacinação, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Você viu ainda há pouco a média, na reportagem dos últimos dias, mas aqui a gente tem as doses especificamente que foram aplicadas nas últimas 24 horas. Por exemplo, tem ali 317.845. Isso são de pessoas que receberam a primeira dose em 24 horas. No total, o Brasil vacinou 25.777.943 pessoas com a primeira dose. Isso equivale a 12,17% da população. 9.134.959 pessoas receberam a segunda dose, 4,31% da população. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose aparecem em tons mais escuros de azul aqui. Até agora, os 5 que mais aplicaram a primeira dose foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo e Bahia. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. A seguir, o acordo bilionário para levar o homem de volta à Lua. A previsão do tempo para todo o Brasil. E os 100 anos de nascimento de Krasberg, um artista pioneiro na defesa do meio ambiente. Até já! A NASA anunciou um acordo com a SpaceX para que a empresa privada leve astronautas americanos à Lua. A última vez que o homem pousou na Lua foi em 1972. A NASA vai assinar um contrato equivalente a 16 bilhões de reais para lançar a nave Starship, que já está sendo testada no estado do Texas. O acordo faz parte do programa Artemis, lançado pela NASA para marcar o retorno do homem à Lua. A ideia da agência americana é construir uma estação espacial lunar que seria constantemente tripulada por astronautas. Hora da previsão do tempo. Annie Lottman, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos começar falando de chuva? Vamos começar falando de chuva sim, até porque ela que comandou essa semana. A chuva vem sendo destaque ao longo dessa semana, principalmente no norte, na faixa leste do Nordeste, e isso não muda muito nos próximos dias não, tá? Hoje, gente, tem previsão de temporais em toda essa área laranja aqui do nosso mapa, olha só. Em São Paulo, além de São Paulo, do litoral de Pernambuco até o litoral norte da Bahia e do Maranhão, pegando uma grande parte do Pará, Amazonas e todo o estado do Amapá e também de Roraima. A chuva ela pode vir com raios, ventania e provocar alagamentos. Isso pode acontecer em São Paulo, onde a máxima não passa hoje dos 27 graus. Recife, máxima de 29, Maceió, 28, Belém, 30 graus e Manaus, máxima de 30 graus. Salvador, que teve muita chuva ao longo da semana, hoje diminui, máxima prevista de 30 graus. Em Porto Alegre, agora na sua tela, céu nublado, pode chover forte
Logo mais, temperatura já chegou aos 25 graus de máxima de hoje e vai esfriar então ao longo da tarde. Chove em Porto Alegre, mas uma grande área aqui do Rio Grande do Sul, o tempo já fica firme hoje. Tempo firme também, sol sem chuva do Rio de Janeiro, uma grande área de Minas Gerais, da Bahia, Distrito Federal e também no leste de Goiás. E nesse domingo, quem vai ser acordado pela chuva? Olha só, Bocardi, a chuva vai ser o despertador de muita gente nesse domingo, principalmente para quem estiver no norte, nordeste e também em São Paulo. A umidade do norte está descendo para o centro-oeste, parte do sul e também do sudeste. E nessa área do sudeste e sul, a chuva ela pode se intensificar por causa dessa baixa pressão aqui. Ela tem a função de organizar as nuvens de chuva que ficam ainda mais carregadas. E ela pode ganhar força, ganhando força se torna um ciclone subtropical. E aí o que acontece? Traz ventos ainda mais fortes e deixa o mar agitado. Isso deve acontecer do litoral de Santa Catarina, subindo até a região dos lagos no Rio de Janeiro, com o mar bem agitado, ondas de até 3 metros. A temperatura também vai cair em algumas cidades, como São Paulo, onde a máxima não deve passar dos 24 graus. Em Curitiba, 21, Florianópolis, máxima de 24, com chuva persistente, Vitória e Campo Grande, com máxima de 30 graus, e Cuiabá e Palmas, com máxima de 32. Rio de Janeiro, fim de semana de calor, mas na terça cai para 27 de máxima. Brasília, chove principalmente na segunda, a temperatura não passa dos 25. E em Salvador, a chuva aumenta principalmente na terça-feira. E aí a temperatura também volta a cair, ou seja, esse é o cenário para os próximos dias. E amanhã chuva em grande parte do Brasil, viu, Bocardi? Tá bom. Obrigado, Anne. Bom final de semana. Com uma programação especial adaptada à necessidade de isolamento social, cidades mineiras estão fazendo uma homenagem aos 100 anos de nascimento de Franz Krajberg, o artista polonês que escolheu o Brasil para viver e, através da sua obra, defender a natureza. Mineiro não gosta de Minas. Eu não entendia. Aqui a mineração vai explodir, Minas vai explodir. Essas eram as palavras que o seu Taquinho, motorista da jardineira que percorre as ruas de Tabirito, ouvia de Franz Krajberg, artista polonês que morou aqui entre 1964 e 1972. Eu fui entender depois, mais maduro, com os desastres que houve das barragens, né? Aí eu vi que a natureza chora. É isso que ele queria passar, né? Mas eu não entendia na época. Nascido em 1921, Krajberg chegou ao Brasil aos 27 anos. Adotou o país que o acolheu depois de perder a família inteira num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Criou raízes e se reconstruiu por meio do trabalho artístico com um olhar calejado de sobrevivente. Fugiu do homem para morar na floresta, ao entender que havia outras guerras a lutar. Ao se encontrar com as montanhas de Minas, Krajberg foi impactado pela vida anunciada, pelas cores da terra e pela iminência dos efeitos devastadores da mineração. Ele reuniu tudo isso em obras de arte que correram o mundo. Krajberg usava tintas que ele mesmo produzia com os pigmentos da terra. As cores preferidas de Krajberg eram o vermelho, que lembrava o sangue, e o preto. Então eram os dois extremos. Ele é um vanguardista, ele traz essas ideias para o nosso tempo. Quando as pessoas ainda não discutiam o meio ambiente, ele já levanta essa bandeira a nível mundial. Foi em Paris que a produtora cultural Jô Queiroz o conheceu em 1996. Para marcar os 100 anos do nascimento de Krajberg, ela organizou uma série de eventos virtuais, como projeções das obras em lugares icônicos, para celebrar a existência e a obra do homem visionário, que morreu em 2017. Esse centenário dele não é à toa que cai em plena pandemia. É como se trouxesse para a gente um consolo e até assim, uma voz de esperança. E ele nos faz nos questionar o que é que a gente pode fazer hoje, aqui e agora, em defesa, em prol da natureza. Então, eu acho que é um convite à reconciliação do homem com as nossas florestas. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um bom final de semana.